Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia, sejam bem-vindas a esse canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre fugir do propósito do Senhor. E o Senhor me levou lá na palavra dele sobre um homem que fugiu do propósito do Senhor, correu, tentou até se esconder. O Senhor mandou que ele fosse para um lado, ele, por decisão própria, foi para o outro. Esse homem se chama Jonas. Eu acho muito interessante que aqui na palavra do Senhor fala o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas: apronta-te e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas tinha uma missão para cumprir e ele não quis realizar. E interessante que o Senhor deu algumas ordens para Jonas: levanta-se, apronta-se, vá à cidade de Nínive e grite a essa cidade, porque a maldade dessa gente já chegou aos meus ouvidos. Então Jonas tinha alguns comandos. O primeiro comando que Jonas recebeu foi para a vida dele: apronta-se, né? O Senhor disse: apronta-se, posicione-se, põe a sua vida em ordem, põe a sua vida organizada, coloque tudo que é preciso para você seguir o segundo comando. Vá. O Senhor deu uma direção para Jonas, para onde Jonas tinha que ir. Vá à grande cidade de Nínive. Por quê? A maldade. Então, aquela cidade estava numa posição que estava totalmente desagradável aos olhos do Senhor. Tinha maldade. E era tanta que chegou até os ouvidos do Senhor. E o que o Senhor queria que Jonas fizesse é que ele gritasse. Não é chegar ali, vai ali de mansinho e cheio de dedo, com cuidado. Não, grita a este povo o que o Senhor tinha para dizer para eles. E por que Jonas, ao invés de ir para a cidade de Nínive, ele entrou num barco, comprou passagem e foi para a cidade de Jope, sentido Espanha. Olha só, Deus mandou para um lado e ele foi para o outro. Por que Jonas não queria ir para aquela cidade? O que me chamou a atenção, se a gente lê a palavra, a cidade de Nínive, os ninivitas eram um povo perverso, estava um povo totalmente perverso. Eles faziam coisas terríveis, eles eram idólatras, eles matavam, eles dominavam, eles eram muito cruéis. E Jonas conhecia o Senhor. Ele sabia que quando o Senhor falava, o Senhor é um Deus que tem misericórdia. Jonas estava irritado com aquele povo, ele não queria a misericórdia do Senhor para aquele povo, queria que o povo se afundasse mesmo. Mas ele conhecia o Senhor. Mas naquele coração dele, ele decidiu o quê? Fazer a vontade dele e ir para outra direção. Mas o Senhor é Deus de misericórdia em todos os instantes. Jonas entrou naquele barco, onde tinham vários marinheiros, e lá os marinheiros adoravam a outros deuses que não era o Senhor, nem seguia os passos do Senhor. Quando o Senhor tem um propósito, o Senhor usa a quem Ele quer para que esse propósito alcance. Em prol da salvação de uma vida, de uma alma, umazinha, o Senhor se importa com uma alma. O Senhor move até a natureza. Pois bem, Jonas entrou no barco e quando a gente se aparta do propósito de Deus na nossa vida, da orientação que Deus tem para nossas vidas, a gente começa a esfriar. Me chamou muita atenção, eu já li esse livro várias vezes, o livro de Jonas,
E me chamou a atenção que o Senhor mandou uma grande tempestade, com risco do navio se partir. Os marinheiros entraram em desespero, começou a orar aos deuses dele. E Jonas lá no porão, olha só, lá no porão, dormindo profundamente. Gente, que dorme profundamente numa tempestade. Nessa passagem, o que Deus me mostrou, falou no meu coração, é que quando a gente se afasta do Senhor, a gente perde a visão espiritual. A gente perde a visão, a gente começa a dormir espiritualmente. E o Senhor usa até aquele que não conhece Ele para nos despertar. Os marinheiros foram lá, o capitão lá do navio falou assim: ei, meu filho, acorda, como é que você está dormindo? Ora a teu Deus para que Ele nos livre dessa situação. Ou seja, um servo, mesmo que ele não esteja na posição do Senhor, o Senhor é tão rico em misericórdia que Ele manda situações. Muitas vezes as pessoas estão passando por situações, aquele que já conheceu o Senhor, que conhece o Senhor, que tem um chamado do Senhor e que sai do propósito, que se esconde lá no fundo, lá no poço, dá um sono profundo, sono da frieza espiritual. Mas o Senhor usa a quem quer, por amor de uma alma. E através da nossa alma, a nossa vida não é simplesmente, a história não é só sobre nós. Quando o Senhor quer nos usar, Ele quer nos abençoar, mas Ele quer abençoar uma grande gama de pessoas. No caso de Jonas, Ele queria abençoar uma cidade inteira. E olha que a cidade era perversa. O Senhor queria que anunciasse o juízo para essa cidade. Mas Jonas falou assim: se eu anuncio o juízo para essa cidade, eles podem até se arrepender. Pois bem, por isso que Jonas, fugiu do propósito. Mas o Senhor foi lá, usou aqueles marinheiros que estavam em desespero, acordou Jonas: acorda, sai desse sono, ora ao teu Deus, desperta, ora ao teu Deus, para que nós não pereçamos. E Jonas orientou os marinheiros que o jogassem no mar. Interessante que eu estava lendo aqui na palavra, tem uma passagem que fala o seguinte, ele conta, para os marinheiros que o jogassem ao mar, e o seguinte, que fala aqui, a tempestade, no capítulo 1, versículo 11, a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você? Para que o mar se acalme. Jonas respondeu: vocês me peguem e me joguem no mar e ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que essa terrível tempestade caiu sobre vós. Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia. Porém, não conseguiam nada, porque a tempestade piorava cada vez mais. Então oraram bem alto: ó Senhor Deus, não nos castigue de morte por tirarmos a vida deste homem, pois Tu és Senhor, o Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da Tua vontade. Às vezes, a gente quer, pegar o navio, o barco da vida da gente e, remar com toda a força para sair de situações. Mas não adianta. Nós temos que nos posicionarmos, reconhecer a grandeza do Senhor e permitir que o Senhor haja na nossa vida. Aqueles marinheiros que não adoravam o Senhor reconheceram que o Deus de Jonas era o Senhor verdadeiro e eles pediram perdão, pediram misericórdia pelo que eles iam ter que fazer, que era jogar Jonas ao mar. E aí sim, quando eles fizeram isso, a tempestade se acalmou. Não sabiam eles que quando o Senhor traça o propósito dele para salvar vidas, ele também dá o socorro. Se a gente continuar lendo o livro de Jonas, a gente vai, durante a leitura, descobrir que quando Jonas é jogado no mar,
um grande peixe o engole. E lá Jonas passa 3 dias no ventre de um peixe. Gente, não deve ser fácil ficar dentro do ventre de um peixe, não, gente. Deve ser muito ruim. Dentro de peixe. Peixe cheira mal. A gente botando aqui para limpar. Imagina você tá dentro do peixe, das vísceras do peixe, da boca de um peixe. E lá, Jonas precisou, olha só, mergulhar quase como numa tumba, quase como num sepulcro, no escuro, com mau cheiro, com coisas pútridas dentro do peixe. Lá ele orou ao Senhor. E o Senhor o levou de volta para o propósito da vida dele, que era anunciar a grande cidade de Nínive. E anunciar gritando, anunciar correndo, anunciar a palavra do Senhor com altivez, com determinação. Então, você que conhece a palavra do Senhor, que está fora do propósito do Senhor. Ah, mas eu não estou no mundo, eu estou na igreja, eu vou na igreja todo domingo, toda quarta, todo sábado. Estar na igreja é uma bênção, mas fazer a vontade do Senhor é o que é importante. Porque existem almas, existem vidas lá fora da igreja que precisam ouvir gritando, ouvir com desespero, ouvir com urgência a palavra do Senhor. Reconcilie-se, reconheça os seus pecados, voltem ao caminho do Senhor, anunciar Jesus Cristo, o sacrifício vivo que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Então, estar só na igreja não adianta. A gente tem que estar na igreja e fazer o propósito do Senhor. Não ficar num sono profundo. Às vezes, tempestades se levantam na vida da gente, é para a gente despertar. Porque, por muitas vezes, a gente desviou do caminho do Senhor. Tem gente que está nessa posição dentro da igreja, mas tem gente que foi para fora da igreja. Quando é lançado lá no mar, lá no mundo, sabe? E quando está lá quase como num sepulcro, quase como num túmulo, num lugar fétido, num lugar escuro, num lugar de morte para a vida de quem está ali, lá ele fez uma oração, Jonas fez uma oração. E essa oração o Senhor atendeu, ele reconheceu o Senhor. E chegando lá na praia, quando ele voltou para o propósito, ele anunciou por 40 dias a palavra do Senhor e, para a surpresa de todos, até o rei ouviu essa mensagem. O rei se humilhou, o rei rasgou suas vestes, vestiu com panos de saco, propagou um jejum para a cidade inteira, reconheceu a grandeza do Senhor, reconheceu os pecados dele e a cidade não foi destruída. Então essa é a palavra que eu trago para vocês hoje sobre a história de o que acontece na vida da gente quando a gente corre do propósito do Senhor, do chamado do Senhor. Não é sobre nós, não é apenas sobre nós. Se um dia nós ouvimos a voz do Senhor, essa bênção não tem que ficar guardada só para nós. Não tem que ficar guardada, às vezes, apenas nos 4 cantos do templo, com as 4 paredes da igreja. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor. E porque o Senhor ama tanto a vida da gente, tanto, 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 porque Ele quer resgatar almas que estão perdidas, almas que fizeram coisas terríveis. O Senhor fala aqui no início que o Senhor já tinha ouvido o que a cidade de Nínive estava fazendo. Chegou aos ouvidos a maldade da grande cidade de Nínive. Então tinha almas lá que o Senhor queria resgatar. Tinha um juízo determinado. Mas o Senhor primeiro estava dando uma oportunidade para aquela grande cidade se arrepender. Porque o Senhor é Deus, Ele podia chegar ali e resolver a situação. Mas antes, Ele queria dar a oportunidade deles se arrependerem. E Ele queria usar a vida de Jonas. E Jonas estava ali,
Era um servo. O Senhor falava com ele. Quando ele se mandou ele fazer uma coisa, o Jonas, foi para outro lado. O que aconteceu com Jonas? Sono profundo. Mesmo em meio das coisas acontecendo ali, as coisas espirituais acontecendo, a pessoa não enxerga, dorme. E o Senhor usou até aquele que não conhecia, não tinha intimidade com o Senhor. Porque aqueles marinheiros, eles oravam a outros deuses, eles não tinham experiência com o Senhor. Mas na sua infinita misericórdia, o Senhor, mesmo na fuga de Jonas, mesmo Jonas indo para outro caminho, ali aqueles marinheiros tiveram a oportunidade de ouvir a voz do Senhor. E essa é a palavra que eu trago para vocês, para você e para mim. Por vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas não fiquemos com sono profundo. Se a gente ouve a voz do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, o chamado do Senhor, o Senhor manda a gente se aprontar, se arrumar e seguir a ordem dele. Leve a palavra do Senhor. Tem muitas almas precisando ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer salvar muitas vidas, tem muitas pessoas. Então essa é a palavra para você que já conhece o Senhor. Para você que nunca ouviu falar do Senhor, eu convido você a ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É a voz do Senhor no seu coração. E o Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor é misericordioso, mas o Senhor é juízo. O juízo daquela cidade já estava decretado. Mas o Senhor enviou Jonas para anunciar, para que ele se arrependesse. Assim como aconteceu naquela cidade de Nínive naquele tempo. Essa é a palavra de hoje. Se fez sentido para você, se chegou ao teu coração, curta essa palavra, compartilha, se inscreva no canal, comenta, conversa comigo através do vídeo, do chat. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda essa mensagem a chegar a tantas vidas que precisam escutar. Seja você um instrumento de Deus, seja você um instrumento para poder resgatar pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.